E a gente muda de assunto para falar sobre saúde agora. O número de mortes causadas por overdose chega a 500 mil no mundo. A Organização Mundial da Saúde alerta para uma crise de emergência sanitária que precisa ser solucionada. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o uso de drogas é responsável pela morte de 500 mil de pessoas no mundo. Com o aumento dos números, o consumo de entorpecentes, na maioria das vezes relacionado a questões criminais, passou a ser uma preocupação relacionada à saúde. Se nada for feito, a tendência é que a situação se agrave. Os danos causados por esse problema mundial são maiores do que a previsão feita pelo Escritório das Nações Unidas contra a Droga e o Crime, por exemplo. Segundo a instituição, pouco mais de 200 mil mortes causadas pelo consumo de drogas deveriam acontecer no último ano. Em alguns países, os números de mortes por overdose chegam ao nível de uma crise de emergência sanitária. De acordo com um relatório da Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, os Estados Unidos registraram o dobro de mortes pelo uso de drogas entre 2013 e 2014. Mais de 47 mil pessoas morreram de overdose no país. O alerta da OMS é que a preocupação maior seja em atender as pessoas envolvidas mais do que fazer julgamentos nos tribunais. O objetivo é salvar mais vidas e viver em uma sociedade com menos problemas sociais. A gente fala sobre esse assunto com Afonso Pola, sociólogo. Pola, a OMS faz esse alerta que é conhecido já de vários governos. No Brasil há vários projetos independentes de ONGs ou mesmo de governos para tentar resolver esse que é um problema seríssimo, um problema social, o uso de drogas e o que fazer, como cuidar dessas pessoas. Então, eu acho que tem duas coisas que são importantes de se falar em relação a esse tema, Hélio. Em primeiro lugar, e eu já tive a oportunidade de falar isso aqui nesse jornal mesmo, nos anos 70, Estados Unidos capitaneou uma guerra contra as drogas pelo princípio da repressão. E desde essa época, alguns pesquisadores, alguns estudiosos alertavam para o fato de que essa era uma guerra sem vitória, né? Que outras medidas poderiam ter sido tomadas, outras formas de combate ao uso de droga poderiam ser exercidas e que oferecesse um melhor resultado, né? Essa é a primeira questão. A segunda questão é que nós não podemos esquecer que nós vivemos numa sociedade hoje extremamente competitiva, massacra as pessoas em função dessa competitividade, é uma sociedade extremamente individualista. E são problemas que fazem com que as pessoas, combinado ao uso das drogas, se tornem um drama social dessa magnitude. Ou seja, é um quadro muito ruim, é um quadro muito feio. E as pessoas que acabam enveredando pelo caminho das drogas, elas têm consciência, sim, do que elas estão fazendo, elas têm consciência, sim, de que é um processo de autodestruição, mas é uma sociedade que acaba empurrando muitas vezes o indivíduo para essa prática, né? Então, nós precisamos urgentemente, isso não é um esforço brasileiro só, não é um esforço mundial, de encontrar outros caminhos para se fazer esse debate, essa discussão, mas fundamentalmente para a gente desenvolver mecanismos que permitam a gente ter um diagnóstico mais preciso do problema, conhecer o problema com informações e, para isso, a repressão não ajuda. Acho que nesse caso aí, o Uruguai é um grande exemplo na atualidade, com a questão da legalização da maconha, né? E tem outros países também, como por exemplo a Holanda, que é um país mais liberal e há um controle sobre isso daí, no qual as pessoas podem utilizar, né, um certo volume. Mas eu acho que ainda é um tabu. A sociedade brasileira precisa se preparar e precisa discutir melhor isso, precisa ser educada melhor para isso. A nossa sociedade, por diversos motivos, ainda não está preparada para uma discussão, mas é fundamental tocar nesse ponto que o professor comentou, que precisa mudar alguma coisa, porque somente a repressão, a tendência é espalhar mais o problema. E há de se ver também a questão do que fazer com as pessoas que já estão. Por Sim, exemplo, exato. na situação que a gente vive, que talvez seja mais alarmante, em São Paulo, naquela região chamada de Cracolândia. As Exato. imagens que nós mostramos são de lá. Quer dizer, como o poder público vai trabalhar com essas pessoas que, como você falou, já se enveredaram por esse caminho e estão a esmo. São pessoas que precisam de ajuda, mas essa ajuda também não pode ser de qualquer jeito, porque existe um processo de degradação dessas pessoas que precisa ser compreendido e respeitado, para a partir daí você iniciar um processo de recuperação. de recuperação dessas pessoas. Sim.